A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais uma leitura nesse dia 30 de abril. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um mês vencido e nós estamos firmes na leitura da palavra do Senhor. Palavra essa que fala aos nossos corações, palavra essa que nos traz entendimento, discernimento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, das promessas, aleluia, feita pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos meditar no capítulo 8 e 9 de 1 Reis. Louvado seja o nome do Senhor. E Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 19. Vamos iniciar nossa leitura no capítulo de número 8 de 1 Reis. A Arca da Aliança é levada para o templo. O rei Salomão convocou todos os chefes das tribos e dos grupos de família de Israel para irem encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a Arca da Aliança de Deus, de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram durante a festa das barracas, no mês de Atim, que é o 7º mês. Quando todos os chefes chegaram, os sacerdotes pegaram a Arca da Aliança e levaram para o templo. Os levitas, os sacerdotes, levaram também a tenda da presença de Deus com todos os seus equipamentos para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da Arca da Aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tantos que não dava para contar. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e ali colocaram onde devia ficar no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os seus cabos. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar santíssimo, mas não podia ser vista de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. Dentro da arca estava somente as 2 placas de pedra que Moisés havia colocado ali, quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas, depois que eles saíram do Egito. Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, com a glória do Senhor. Eles não puderam voltar para dentro, a fim de realizar os seus atos de culto. Ali Salomão disse: Tu, ó Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesse resolvido viver entre as nuvens escuras. Mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Salomão fala ao povo. Aí Salomão virou-se e olhou para o povo, que estava todo de pé, pediu a bênção de Deus para todos. Depois disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei do Egito o povo de Israel, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para ali construir um templo, a fim de ser adorado nele. Mas escolhi você, Davi, para governar o meu povo. E Salomão continuou: Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem quando planejou construir um templo para mim. Mas você não construirá. Será o seu filho que construirá o meu templo. E agora Deus cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel. Construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Também separei no templo um lugar para colocar a Arca da Aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da aliança que o Senhor fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Salomão ora a Deus. Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar, levantou as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti,
em cima no céu e nem embaixo na terra. Tu cumpres a aliança que fizeste com o teu povo e lhe mostra o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. Pelo teu poder, cumpriste a promessa que fizeste a Davi, meu pai. No dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor Deus de Israel, eu te peço que cumpra outra promessa que fizeste ao meu pai, quando lhe dissesse que sempre haveria descendente dele, governando como rei de Israel, contanto que ele te obedeça com os mesmos cuidados com que ele obedeceu. Portanto, ó Deus de Israel, faz com que se cumpra aquilo que prometeste a Davi, meu pai, o teu servo. Aleluia. Mas será que de fato, ó Deus, tu pode mostrar no meio de nós criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão grande que não cabe nem mesmo no céu. Como poderia este templo que construí ser bastante grande para isso? Ó Senhor meu Deus, eu sou teu servo, escuta a minha oração e atende os meus pedidos que te faço hoje. Olha de dia e de noite para este templo, o lugar que escolheste para nele ser adorado. Ouve-me quando eu orar, com o rosto virado para este lugar. Escuta as minhas orações, Escuta as minhas orações e as orações do teu povo, quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o teu altar neste templo e jurar que é inocente, ó Senhor, ouve do céu e julga os teus servos. Castiga o culpado como ele merece e declara que não tem culpa aquele que foi inocente, recompensando como ele merecer. Quando por ter pecado contra ti o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando eles virarem para ti, vierem a este templo para te louvar e pedir o teu perdão, escuta do céu, perdoa o pecado do teu povo e leva de volta para a terra que deste aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o povo pecou contra ti, eles se arrependerem e vierem e virarem o rosto na direção deste templo e orarem e te louvarem depois que os tiverem castigado, escuta-os do céu. Depois que tiverem castigado, escuta do céu, perdoa os pecados do rei, do povo de Israel e ensina como fazer o que é direito. Então, ó Deus, faz cair chuva sobre a sua terra, que desde o teu povo para ser deles para sempre. Quando nesta terra houver falta de alimento, ou houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes e por bandos de gafanhoto, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou castigado, ou quando houver peste de doença entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo no coração o peso da desgraça, estender as mãos na direção deste templo e orar, escuta a oração lá no céu, ouve o teu povo, perdoa-o, ajuda. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer, para que todo o povo tema e te obedeça durante todo o tempo que eles viverem na terra, que deste aos nossos antepassados. Quando um estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui ouvir falar da tua fama e das tuas grandes coisas que tem feito pelo teu povo e vier te adorar e orar a ti com o rosto virado para este templo, ouve a sua oração. Lá no céu onde vive, escuta, faz de tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam conhecer e temer como faz o teu povo de Israel. Então eles ficarão sabendo que este templo que eu construí é o lugar onde deve ser adorado. Quando ordenares que o teu povo saia para a sua guerra contra os seus inimigos, e o teu povo orar a ti, virados para esta cidade que escolheste para este templo que construí, em honra do teu nome, escuta do céu as suas orações e os seus pedidos.
ouve e dás a vitória. Quando eles pecarem contra ti, e não há ninguém que não peque, e na tua ira deixares que os inimigos deles os derrotem, e os levares prisioneiro para algumas terras inimigas, longe ou perto daqui, ouve as orações do teu povo. Se ali naquela terra eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e mal, escuta as orações, ó Senhor. Se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virado na direção desta terra que deste aos nossos antepassados, desta cidade que escolheste, desse templo que construí em honra do teu nome, escuta as orações deles, do teu lá no céu, ouve-os e dá a vitória. Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti e a sua revolta contra ti, e faz com que os seus inimigos tratem com bondade. Eles são o teu povo, que tiraste daquela fornalha acesa o Egito. O Senhor nosso Deus, eu te peço que olhe com simpatia para o povo de Israel, para que o seu rei, aleluia, escute as suas orações sempre que eles chamarem pedindo ajuda. Tu escolheste entre todos os povos para serem o teu povo, conforme lhe deste por meio do teu servo Moisés, quando tirares do Egito os nossos antepassados. Salomão abençoa o povo. Depois que Salomão acabou de orar ao Senhor, o Senhor Deus, ele se levantou e ficou em frente do altar onde havia estado ajoelhado, com as mãos levantadas para o céu. Então, em voz alta, pediu as bênçãos de Deus para todo o povo que estava reunido ali e disse: Bendito seja o Senhor, Deus que deu paz ao seu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todas e as abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que Ele nunca nos deixe nem nos abandone. Que Deus nos faça obediente a Ele, para que sempre vivamos conforme Ele quer, obedecendo a todos os mandamentos, leis e ensino que Ele deu aos nossos antepassados. Que o Senhor nosso Deus lembre-se sempre desta oração e dos pedidos que Ele fez. Que Ele sempre tenha misericórdia do povo de Israel e do seu rei, de acordo com o que precisarem. E assim todas as nações do mundo ficarão sabendo que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor nosso Deus, obedecendo a todos os seus mandamentos e lei, como hoje faz. A inauguração do templo. Então o rei Salomão e todo o povo que estava ali ofereceram sacrifício a Deus o Senhor. Ele ofereceu um sacrifício 22.000 boi, 120.000 ovelhas como ofertas de paz. Assim o rei e todo o povo dedicaram, aleluia, o templo a serviço do Senhor. Naquele mesmo dia, Salomão separou a fim de ser sagrado para Deus a parte central do pátio que ficava em frente do templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas, as ofertas de cereais e a gordura dos animais que havia sido trazido como ofertas de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para todas estas ofertas. Naquela ocasião, ali no templo, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias a festa das barracas. O povo era uma enorme multidão de pessoas que tinha vivido no país inteiro, desde a subida de Amate, no norte, até a fronteira do Egito, no sul. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Todos pediram as bênçãos de Deus para ele e foram embora, felizes por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado ao seu servo Davi e ao seu povo de Israel. Oh, aleluia. Capítulo 9. Deus aparece outra vez a Salomão. Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado construir,
O Senhor Deus apareceu outra vez a ele, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: eu ouvi a sua oração, oh aleluia, e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu, como lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele, sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto, como Davi, o seu pai, serviu e obedeceu às minhas leis, ordens e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas se você e os seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e os mandamentos que eu lhe dei, aleluia, e se adorarem e servir outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei, e também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas, e todos que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou os antepassados dele do Egito. Eles seguiram outros deuses e adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre ele. Salomão e Hurã. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu palácio. O rei Hurã, da cidade de Tiro, havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e de pinho, todo o ouro que precisou para esse trabalho. Depois que terminaram as obras, Salomão deu a Hirão 20 cidades na região da Galileia. Hirão foi vê-la e não gostou delas. Aí disse a Salomão: então são estas cidades que você me deu, meu irmão? Por isso que aquela região é chamada até hoje de Cabul. Hirão havia mandado para Salomão mais de 4.000 quilos de ouro. Outros trabalhos e construção de Salomão. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio, para aterrar o lado leste da cidade e para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou esses trabalhadores para reconstruir as cidades de Azor, Megido e Jessé. Faraó, o rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Jezé, matando os moradores que eram cananeus e pondo fogo na cidade. Depois o rei do Egito tinha dado Jezé como presente de casamento à sua filha quando ela casou com Salomão. E Salomão construiu a cidade, usando seus trabalhadores forçados. Salomão também reconstruiu Bet-Horon de baixo, Balaate de Tabom, no deserto de Judá. Ainda reconstruiu as cidades onde armazenava mantimentos, as cidades onde ficavam os seus cavalos e carros de guerra, e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Para que esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram o seu país. Entre eles, trabalhadores forçados estavam amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus. E os descendentes deles continuaram escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviam como sacerdotes, soldados, oficiais, comandantes, capitões de carros de guerras e cavaleiros. 550 oficiais estavam encarregados dos trabalhos forçados, que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão aterrou o lado leste da cidade, depois que a sua esposa, a filha do rei do Egito, se mudou para a cidade de Davi, para o palácio que Salomão havia construído para ela. 3 vezes por ano, Salomão oferecia sacrifício a serem queimados e ofertas de paz no altar que ele havia construído para Deus o Senhor. Ele também queimava incenso ao Senhor, e assim Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navio em Ezigébé,
que fica perto de Elate, no Golfo do Acaba, no país de Edom. O rei Irão mandou alguns marinheiros competentes de sua frota de navio para navegarem junto com os homens de Salomão. Eles foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 14.000 quilos de ouro. Essa foi a nossa leitura nos livros de 1 Reis. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vamos, aleluia, para Lucas capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 19. Lucas 21. A oferta da viúva pobre. Jesus estava no pátio do templo olhando o que estava acontecendo e viu os ricos pedindo dinheiro aleluia, o rico pondo dinheiro, na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram o que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Jesus fala da construção do templo. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como oferta. Então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído e não ficará uma pedra em cima da outra. Perseguições e sofrimento. Louvado seja Deus. Aí eles perguntaram: mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não siga essa gente. Não tenha medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que estas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra. Um país, aleluia, atacará o outro. Em vários lugares haverá grandes, aleluia, tremores de terra, falta de alimento e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e ao governador para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês que anunciarem o evangelho. Resolva desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhe darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês, aleluia, por serem, aleluia, meus seguidores. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fique firme, pois assim vocês serão salvos. E essa foi a nossa leitura de hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe, aleluia, a palavra do Senhor com alguém que você conhece, aleluia, que ainda não serve o Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que a palavra do Senhor venha surgir efeito nas nossas vidas e na vida dos nossos antes queridos. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.